Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, verso 28. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Coloque a mão no seu coração, vamos orar, clamar ao Espírito de revelação. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que pode mudar o nosso destino, a palavra que pode transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de conduzir a nossa vida. Por isso, Deus, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, ministra no nosso coração. Não queremos apenas informação, mas queremos algo tangível, capaz de mudar a nossa realidade, mudar a nossa casa, a nossa família, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. No mês de janeiro foi considerado o mês das doenças mentais, foi considerado o mês, que é tirado pelas instituições de saúde para trabalhar a questão das doenças mentais. E dentro desse pacote, nós temos aí o carro-chefe, que eu posso até chamar de gatilho para as demais doenças mentais, que é a ansiedade. Tudo começa, na maioria das vezes, com uma ansiedade, com um pensamento, com uma preocupação. Tudo começa, às vezes, com uma má notícia, Nós temos conversado com pessoas. Eu tenho já, nos últimos anos, percebido essa característica, e uma das palavras que ultimamente nós ouvimos muito, é as pessoas dizerem assim: mas qual foi o gatilho? Aonde isso começou? Mas por quê? E nós temos percebido que sempre existe uma mensagem ruim, uma notícia ruim, ou até mesmo algo que não seja tão ruim ou tão preocupante, mas que de alguma forma afeta a maneira das pessoas pensarem, afeta a maneira das pessoas enxergarem os problemas, afeta a maneira das pessoas enxergarem a vida. E isso desencadeia um ciclo, Um ciclo de pensamentos, um ciclo de preocupação, e algumas pessoas, às vezes, isso reverbera no corpo físico, com queda de cabelo, com alguma doença da pele, dermatite, para espanto de muitos, ataca às vezes até atrofia muscular. Eu me recordo, há uns 20 anos atrás, uma situação ocorrida com a minha irmã, que ela terminou um namoro meio doentio, meio complicado, ela nos seus 17 anos, muito jovem, e ela ficou tão abalada, tão conturbada com aquela situação, que o sistema nervoso do pescoço dela até a coluna repuxou o nervo, e ela entortou a cabeça para trás, e ela andou por semanas dessa forma, não conseguia voltar o pescoço. E aquilo para a gente foi chocante, porque nós não estávamos acostumados a lidar com aquilo. E a minha mãe, muito crente, muito fervorosa, muito pentecostal, já chegou logo falando para mim: pega o óleo, vamos ungir, é demônio, ela está endemoniada. E nós oramos com aquilo. Depois que eu terminei de orar com ela, que eu vi que nada aconteceu, eu olhei para ela, falei: você está me ouvindo? Você me reconhece? Você sabe quem eu sou? E fiz ela recitar um texto bíblico comigo, e olhei para minha mãe e falei: não é demônio. E
minha mãe levou ela no hospital e percebeu que era um ciclo de ansiedade extrema que atacou o sistema nervoso e os nervos das costas dela repuxaram ao ponto de entortar a cabeça dela. Para você ver como que isso é sério, né? Às vezes nós olhamos alguém que está passando por um momento difícil, está com os seus pensamentos conturbados, e nós sentamos para ouvir. Talvez para você que está ouvindo, não é um gigante assim tão grande, né? Eu citei um exemplo aqui hoje de manhã, eu falei, talvez o gigante apresentado por quem está passando pela dificuldade é um boneco Playmobil. Quantos aqui sabem o que é um bonequinho Playmobil? É um bonequinho de plástico desse tamanhinho, né? E ele bota aquele bonequinho de plástico em cima da mesa e você olha e fala, mas não é possível. Eu nessa situação aí, eu tirava isso de letra. Isso não é problema. Essa pessoa está com frescura. Ou essa pessoa não tem fé. Mas não, meus queridos. Cada um de nós tem uma história de vida. Cada um de nós saímos de uma criação diferente. Cada um de nós tem uma realidade de vida e uma forma de lidar com os problemas da vida. Uma maneira de enxergar os gigantes, né? Para um exército inteiro diante de Golias. Ficou ali recebendo afronta por 40 dias. A Bíblia diz que de manhã, de tarde e de noite, Golias vinha de frente ao acampamento de Israel afrontar o exército filisteu. E eles diziam, não tem homem não. Quem é o machão aí desse exército? Peguem aí uma espada e vem cá. Junta 10 de vocês aí e vem para cá. 40 dias afrontando um exército inteiro. Ninguém teve estrutura mental para lidar com aquilo. Todos tinham medo. Todos tinham pânico. Todos tinham síndrome do pânico de Golias. Mas um menino pequeno chamado Davi, um menino de baixa estatura, franzino, chegou e ouviu aquela situação, e ouviu aquele grito do gigante, e olhou aquela circunstância toda, e disse, quem é esse incircunciso aí, que está afrontando o Deus vivo, o Deus de Israel? E eles explicaram, olha, fala baixo, senão Golias escuta. Menino, fica quieto. Davi conseguiu enxergar em Golias um pequeno Playmobil, mas um exército todo não foi capaz de ter essa mesma ótica daquela situação. Assim somos nós para lidarmos com esses gigantes. E se nós olharmos um pouco o que está acontecendo nos nossos dias, é uma geração que podemos dizer que está vivendo uma pandemia de ansiedade. Isso não é muito noticiado, porque isso não dá ibope, isso não dá retorno, mas a indústria farmacêutica está amando, vendendo comprimidinho para dormir, comprimidinho para levantar, comprimidinho para ir para a academia, comprimidinho para dar energia, comprimidinho para acordar de madrugada, comprimidinho para na hora do lanche. É um comprimidinho a cada momento. Tem umas cartelas assim, ó. Não sei se você tem uma dessa em casa. O dia que eu vi uma dessa, eu fiquei olhando para aquilo. 7h30, comprimido tal. 8 horas, comprimido tal. 10 horas, comprimido tal. Falei, misericórdia. Minha esposa às vezes olhava para mim e falava, não, mas você já parou de tomar o remédio? Eu falei, não quero esse trem não. Tem que tomar. Eu falei, não quero graça com esse negócio não. Eu não estou aqui dizendo para você jogar os seus remédios fora. Estou aqui trazendo um panorama da nossa sociedade. Estou trazendo para você aqui uma realidade que está debaixo do nosso nariz. E esse ciclo, que inicialmente começa com um mau pensamento ou com uma maneira diferente de enxergar os problemas, ele desencadeia medo, ele desencadeia pânico, ele desencadeia síndrome do pânico, ele pode levar à depressão, e essa depressão até mesmo ao suicídio.
Eu achei um dado que me espantou, dizendo que na América Latina, o número de suicídio, América Latina e América do Norte, o número de suicídio chega a ser 4 vezes mais do que crimes de morte violenta. 4 vezes mais. E olha que os nossos números de mortes violentas não são números bonitos. Então é algo preocupante. O Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, já detectou esse quadro. Isso não é novo, isso não começou agora. Isso não começou comigo, não começou com você, não começou com aquele problema que surgiu na sua vida e você viu ali se debilitado com aquela situação. Isso começou lá no Éden, quando Eva se esconde com Adão e Deus olha, o que vocês estão fazendo aí? Não, eu me escondi porque eu tive medo. Mas medo por quê? Eu estou aqui com vocês todas as tardes, nós estamos aqui com relacionamento todo dia, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados? Nós estamos com medo de morrer. Nós estamos com medo de que quando o Senhor nos vê, o Senhor venha nos matar. Todo medo excessivo da morte, no fundo, é um medo de se encontrar com Deus. Todo medo excessivo da morte, no fundo, é um medo de se encontrar com Deus. Porque se você tem certeza de quem vai te encontrar lá depois do outro lado, qual é o problema da morte? O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem, ele disse, olha, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O medo, a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. E agora, eu já não tenho mais essa preocupação. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Alguém resolvido com as circunstâncias da vida, ao ponto de dizer, a morte para mim é só um processo. Mas não é tão simples quanto parece, não é verdade? Vamos ver o que o Senhor Jesus nos convida. Ele diz, tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim. Primeiro ponto aí, vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com quem sabe. Vamos aprender com o mestre dos mestres. Venha aprender com Jesus. Mateus 11, o verso 28, um pedaço do verso 30, ele diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Se Jesus está dizendo que tem como aprender, então todos nós que estamos nesse lugar, podemos sim sentar aos pés do mestre e aprender com ele. Nós podemos sim aprender com Jesus. Nós podemos sim, de fato, ver o que as Escrituras dizem a respeito dessas coisas. Podemos aprender o que Jesus quer dizer quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo. E ele diz que esse fardo é um fardo leve. Por que ele fala que esse fardo é um fardo leve? Interessante é que essa palavra jugo, significa canga. Era aquelas peças de madeira que colocava no pescoço do boi e dividia com um boi que era parceiro no carro, para que a carga do peso, da tração do carro de boi fosse dividida, de forma que o boi pudesse puxar uma grande tração de peso. Então o jugo é essa peça de madeira. Jesus está dizendo que o jugo dele é leve, o fardo dele é suave. Como assim jugo leve? Mas além dessa figura, agrícola, de fazenda que Jesus estava dizendo, Jesus estava destacando uma realidade da religião dos fariseus. Cada linha de judaizantes, cada linha de religiosos da época tinha um jugo próprio. O que era esse jugo da religião?
O jugo da religião era um conjunto de coisas que eles precisavam fazer para serem aceitos. Era um conjunto de regras, era um conjunto de leis tiradas do Velho Testamento, da lei mosaica, para que quem executasse aquelas regras, aquelas leis, eles então seriam aceitos. E isso era tão pesado esse fardo, que as Escrituras chamam isso de jugo. O fardo da religião é algo que vem para trazer peso. O fardo da religião é algo que sempre vai pedir de você uma performance. A religião sempre vai exigir de você uma coisa. Você sempre vai estar em dívida com a religião. Você sempre vai dever alguma coisa para Deus. Você sempre vai estar orando aquém do que precisa orar. Você sempre vai estar lendo Bíblia aquém do que você deveria ler. Você sempre vai estar jejuando aquém daquilo que você deveria jejuar. E as regras são infinitas. Os fariseus, os judeus, eles eram tão rigorosos que eles queriam pegar Jesus a qualquer custa nas suas entrelinhas da lei. E eles pressionavam Jesus na sua liturgia, nas suas regras, e Jesus sempre batia firme. Jesus olhava e dizia: ai de vocês, fariseus, que coam um mosquito e não vê o camelo, não vê a trave que está dentro do seu olho. Vocês que dão o dízimo da hortelã, que adianta vocês fazerem isso e não fazerem as demais coisas? Vocês são sepulcros caiados. Por fora, muito bonito, mas por dentro está cheio de bichos. Jesus tinha sempre uma palavra firme contra o jugo dos judeus. Mas ele disse que o jugo dele, que o fardo dele era leve. Que fardo é esse? Que jugo é esse? Que palavra é essa? Que chegava ao ponto das pessoas olhavam para ele e diziam assim: que ensino é esse? As pessoas se maravilhavam com a mensagem de Jesus, ao ponto de dizerem: ele manda até as tempestades o obedecem. Ele fala como quem tem autoridade. Olha só que mensagem é essa. Mesmo no momento de uma mensagem mais firme, uma mensagem de confronto, e os discípulos da multidão ali começaram a se dispersar, e foram ficando poucos, e Jesus olha para aqueles poucos ali e diz: olha, vocês também não querem seguir eles? E eles olham para Jesus e dizem assim: para onde nós podemos ir, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde mais? Não é o psiquiatra que vai resolver o meu problema, não é o psicólogo que vai resolver o meu problema. Às vezes a medicina até já olhou para você e já disse: olha, você vai seguindo esse protocolo aí, nós não temos muito mais o que fazer. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus tem a resposta que te faltava. Jesus tem um remédio que pode te curar. Ele pode restaurar todas as coisas na sua vida. Ele pode colocar no lugar a peça que faltava. Em Mateus 6, verso 25, o que Jesus fala acerca da ansiedade? Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você não vale mais do que os passarinhos? Eu citei
eu fiz essa dinâmica aqui hoje de manhã, e depois do culto o irmão veio contar um testemunho, que ele comprou uma gaiola de passarinho na casa dele, e o gato da esposa queria comer os passarinhos, e virou uma contenda dentro da casa, e disse que quando eu cheguei aqui, falei, olha para o seu irmão e fala para o seu irmão, você não vale mais do que um passarinho? Gerou uma crise conjugal. Disse que o outro irmão falou assim, você vale muito mais do que uma gata. O fato é que o Senhor está aqui nos dando uma lição de vida. Os pássaros não plantam e não colhem, mesmo assim Deus cuida deles. Você não vale muito mais do que um pássaro desse? Você foi feito como obra-prima da criação de Deus. Quando Deus te fez, Ele disse que era bom. O que Ele fez tinha sido algo bom. Tudo Deus criou apenas com liberar da palavra. Quando Deus foi criar o homem, Ele colocou a mão na obra. Ele teve contato com você. Você foi planejado. Você não é um acaso. Você não é fruto de algo que aconteceu, não. Você foi planejado na eternidade por Deus, para um propósito específico. Deus tem um plano para a sua vida. Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma chave para controle da ansiedade, entregar a Deus na forma de oração. Eu conheço pessoas que passam por momentos de crise tão intensas que elas são incapazes de abrir a boca para orar. De fato é difícil. Existe uma guerra, existe uma batalha física, uma batalha de alma e uma batalha também de espírito. Existem demônios querendo controlar a mente humana. Existem espíritos maus que querem dominar a mente. O apóstolo Paulo fala sobre destruir sofismas, pensamentos, argumentos. Ele diz que as nossas armas não são naturais, mas elas são espirituais em Deus para destruir fortalezas, destruir sofismas, pensamentos, mentiras, enganos, coisas que entram na nossa mente e faz com que a nossa mente se torne um famoso campo de batalha. Existe até um livro, muito famoso, um best-seller, da Joyce Meyer, fazer uma propaganda para ela aqui, Mente, Campo de Batalha, ou Campo de Batalha na Mente. Mas eu quero te dizer que Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Por mais que, de alguma forma, uma flecha tenha entrado na sua mente, um pensamento tenha entrado na sua mente, isso tem fervilhado na sua cabeça, uma cadeia, de pensamentos acelerados, O Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. Em seu livro best-seller também, A Síndrome do Pensamento Acelerado, ele diz que uma criança da nossa geração, de 7 anos de idade, ela tem mais informação na sua mente do que o imperador romano nos tempos medievais. Já pensou a quantidade de informação que nós temos na nossa mente? Se uma criança de 7 anos de idade tem esse volume de informação na mente, quanto mais nós, já somos um pouquinho mais maduros. De manhã citei um exemplo, falando dessa evolução e desse momento que nós estamos vivendo.
Não tem como nós descontextualizarmos o porquê de estarmos vivendo o que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma transformação social que tem como uma plataforma principal a revolução digital. Hoje, aquilo que há 50 anos atrás era um computador gigante de 170 metros quadrados, hoje esse mesmo computador, porém com muito mais memória, com muito mais capacidade de processamento, conectado na internet, conectado nas redes, esse mesmo computador que ocupava o espaço maior do que a minha casa, esse mesmo computador está dentro do seu bolso. Você leva e bota ele debaixo do travesseiro para dormir. E nós estamos num ciclo insano, tentando transferir aquilo que está nesse aparelho para a nossa mente. Se por um lado, esse aceleramento tem nos possibilitado uma qualidade de vida, tem nos possibilitado alcançar coisas, alcançar níveis de informação, níveis de trabalho, projetos, ganhar dinheiro, isso tudo é bom. Hoje nós temos aí as chamadas startups, que são escalonáveis, que crescem de forma rápida, que crescem de forma acelerada. Talvez uma empresa que há 50 anos atrás demoraria 20, 30 anos para alcançar a maturidade, hoje uma startup ela pode ser desenvolvida, ser aberta aí com 30 dias e no final do ano ela já está faturando bilhões. Isso fala desse aceleramento que nós estamos vivendo. O Senhor, a Bíblia já previu isso. Amós capítulo 9 fala profeticamente desses dias que estamos vivendo. Ele diz que nesses dias nós iríamos viver esse ciclo doido. No Velho Testamento, Deus parou o sol para que Josué ganhasse uma batalha. Deus parou o tempo para que Josué conquistasse aquela batalha. Mas hoje, em nossos dias, Mateus capítulo 24, quando Jesus fala dos últimos dias, ele diz que se nesses dias o tempo não fosse abreviado, talvez nem os santos seriam salvos, nem nós iríamos suportar. Por isso que nós estamos vivendo esse aceleramento, esses dias que parece que estão pequenos, parece que o dia mal começou e a gente já está vendo às 6 horas da tarde. Mais recentemente, a comunidade científica publicou dizendo que a Terra está girando mais rápido. Até mesmo a ciência já identificou essa realidade. E como consequência disso, nós estamos com a nossa mente entupida de coisas. Nós estamos com a nossa mente cheias. Jesus olhou naquela situação de Marta e Maria, quando ele estava visitando a casa de Lázaro, e disse: Marta, Marta, somente uma coisa é necessária. Maria já tomou a sua parte e não lhe será tomada. Ela já escolheu a melhor parte, que é estar comigo. Para de ficar aí na pia lavando louça, ocupada com muita coisa. É claro que dentro de um contexto um pouco diferente do nosso, mas Jesus já identificava essa sociedade que está preocupada com as coisas dessa vida. Jesus, em outro momento, disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que você tem para apresentar. Você que está aí correndo atrás do vento, tentando juntar dinheiro, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, entrou num ciclo insano, numa bola de neve, né? Sonhava em ganhar 4 mil reais. Quando alcançou os 4 mil, não, agora eu preciso dobrar, porque eu fiz aqui uma prestação, e esse carro, e esse seguro, e o clube, e a escola do menino, agora é 8 mil, alcançou, glória a Deus, aleluia. Não, mas parece que os 8 mil agora está pouco, e eu preciso mais, e agora é 15 mil, e agora... E nós entramos num ciclo insano, somos consumidos pelo tempo, os cabelos vão branqueando, nós olhamos para trás e falamos: o que nós estamos fazendo da nossa vida? E muitos estão adoecendo pelo caminho. Jesus tem um convite para você essa noite.
Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, Deus vai fazer através do descanso. Vou repetir. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, Ele vai fazer através do descanso. Inútil vos será ganhar o pão de dores. Inútil vos será acordar cedo, lutar, correr atrás. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Em vão. Em vão. Nós precisamos entrar nesse lugar de descanso. Salmos 23, verso 1 em diante. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Refrigera minha alma. Aleluia. Aleluia. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O salmista começa dizendo que ele vai te levar pelas águas de descanso. Só depois que ele te leva para o lugar de descanso, é que ele vai te dar provisão, é que ele vai suprir as suas necessidades, é que ele vai realizar algo na sua vida. Se você for ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos 4 evangelhos, a grande maioria dos milagres que Jesus realizou, ele realizou no sábado. Por que Jesus realizava tanto milagre no sábado? Ele estava dizendo, ele estava trazendo uma mensagem, que aquele que vem até ele, encontra no descanso dele, vai encontrar essa realização de milagres. Nós precisamos parar a nossa vida, nos aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o que o salmista disse. E quando você se aquieta na presença dEle, Ele pode realizar algo na sua vida. Nesse frenesi, como diz o nosso querido pastor Jackson, nesse frenesi de ficar pulando feito frango sem cabeça, para um serviço, para o outro, e é 2 turnos, e é 3 turnos, e é plantão, e é não sei o quê, e é o curso, e é EAD, e é o módulo, e é o treinamento, e agora o horário de almoço, eu boto o fone de ouvido, e faço mais um treinamento, e mais um treinamento, e mais um curso, e mais um curso, e os cursos não acabam nunca, porque agora, depois da pandemia, todo mundo virou professor, todo mundo está lá na internet, arrasta para cima que eu vou te dar um curso, arrasta para cima que eu te ensino a ficar rico. E nós vamos entrando nessa loucura. Dá até cansaço. A gente cansa só de falar. Quantos cansados eu tenho aqui essa noite? Não responda, não responda. Por favor. Segundo, todos que estão cansados. Mateus 11, 28. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. É para você esse convite. Mas por que nós estamos cansados? Você já parou para pensar? Por que você está cansado? Eu venho do sul de Minas, de uma região produtora de café. E lá, para nós, é muito comum a figura do saqueiro. Aqui se chama de chapa, que é o cara que descarrega o caminhão. E o saqueiro é aquele cara que chega ali, a carreta está cheia de saco de cimento, e eles chegam ali, 4, 5, 6 homens, faz a filinha e vamos descarregar essa carreta de cimento. E eles passam o dia ali carregando, literalmente, muito peso. Inclusive lá, nós temos alguns recordes lá de saqueiros, que um saco de café, ele pesa em torno de 60 quilos. Hoje, o transporte é muito baseado em bag, né, que é uns sacos maiores. Mas naquela época,
era um saco de 60 quilos. Então eles carregavam um de cada lado no braço e um na cabeça e saía com aquilo. E ao final do dia, imagina o cara que está cansado. Realmente, esse é um cansaço físico. Mas a Bíblia, Jesus, não está falando desse cansaço físico. Ele está falando de um cansaço da alma. Ele está falando de um cansaço de mente. Ele está falando de um senso de produtividade que gerou enfado. E aí, eu queria muito destacar nesse ponto 2 a nossa visão de trabalho, a nossa forma de enxergar o trabalho. Em Gênesis capítulo 2, verso 15, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O trabalho veio para o homem antes do pecado. Às vezes nós escutamos as pessoas dizendo, mas foi por causa do pecado que hoje eu tenho que trabalhar, né? E hoje é domingo, passou ali o Fantástico, vai dando um frio na espinha, porque amanhã é segunda-feira, e eu já tenho compromisso, e eu já tenho que fazer isso, eu tenho que levar menino na escola, eu tenho que fazer não sei o quê. E aí a cabeça já começa, né? A gente usa aquela expressão da caixa de marimbondo. Chegou aqui, participou de um culto maravilhoso, recebeu uma mensagem, adorou a Deus, aleluia, louvor ungido, uma bênção, uma palavra. E aí espantou a caixa de marimbondo, os marimbondos voou. Aí você já pega o seu carro aqui e vai para casa. E aí no caminho você já começa. Poxa, mas amanhã eu tenho que ir em tal lugar. Amanhã o cobrador fulano de tal vai lá na empresa e ele precisa receber e eu não tenho dinheiro. E agora tem o boleto, e agora tem não sei o quê. E nós vamos criando uma aversão ao trabalho, nós vamos criando uma rejeição por essa realidade de trabalho, e esse frenesi que nós mesmos criamos, aquilo que é bênção que Deus colocou para nós, que é o trabalho é uma bênção, Deus instituiu isso para nós, nós vivemos em sociedade colaborativa, onde um fornece serviço e produto para o outro. Se alguém não produzir, se não tiver alguém na fazenda agora, cuidando lá do gado, para poder a vaca amanhã cedo dar leite, e esse leite chegar à sua mesa, você não vai ter leite para beber. Isso é uma bênção. Imagina, se os fazendeiros resolvem entrar em greve, como já aconteceu, e aí ninguém trabalha. Não, porque o serviço é pesado, isso aqui é maldição, então eu não vou fazer não. Como é que você vai tomar o seu leitinho quente? Não vai chegar o produto, não vai chegar o serviço na sua mesa. Então o trabalho é uma bênção. Dá glória a Deus por aquilo que Deus tem colocado na sua mão para fazer. Dá glória a Deus por o seu ganha-pão, independente do que você faça. Talvez você esteja se perguntando aí, mas você está falando isso, você não sabe, meu chefe, você não sabe o que eu faço. Até naqueles serviços mais duros, foi Deus que fez. E eu quero te dizer, como parte dessa sociedade, nós precisamos do seu serviço, nós precisamos do seu trabalho. Não é bom você chegar no banheirinho aqui da igreja, ir lá usar o banheiro e está cheiroso, tudo limpinho. Alguém esteve lá fazendo esse trabalho. E ele é tão digno quanto o seu, que é feito às vezes num escritório com um computador, como é o meu caso. E eu dou glórias a Deus pelo meu trabalho. Eu dou glórias a Deus por aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. E se nós não temos esse senso de trabalho, esse senso daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós entramos numa sanha mental, psicótica, de amaldiçoar as coisas que estão ao nosso redor, inclusive o nosso ganha-pão. Em Eclesiastes capítulo 4, verso 6, melhor é uma mão cheia com descanso, do que ambas mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Meu querido, nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergar o trabalho. Você precisa sair segunda-feira da sua casa dando glória a Deus. Fala, hoje eu vou cavar um poço e eu vou sujar tudo de terra, vou fazer um buraco e eu vou suar muito, eu vou ficar cansado.
né? Tem aqui os construtores aqui, né? O Rogério, construtor, mais um construtor aqui, sabe do que eu estou falando. Tem umas pegadas aí que é bruta, mas nós temos que dar glória a Deus por isso. Nós temos que mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de enxergar a vida, para que nós recebamos desse ensino e desse descanso do Senhor. Ponto 3, para nós finalizarmos. Encontrar o lugar do descanso para a alma. Mateus 11, 28. E encontrareis descanso para a vossa alma. Aonde é esse lugar do descanso? É no prédio da Igreja da Paz Church. É na chácara da Paz Church. É no monte orando em línguas. Aonde é o lugar do descanso? Aonde é o lugar que eu encontro essa paz? Pessoas mudam de cidade para encontrar um lugar. Pessoas mudam de estado, mudam de país. Agora está muito comum, está na moda agora, né? Sair do país. Porque lá do outro lado do oceano, lá é que é bom. Lá a economia está rompante, eu vou ter 3 vezes o salário que eu ganho, e vai ser uma bênção, e eu vou falar outro idioma, e lá é que está a paz, lá é que está a prosperidade. Aonde está o lugar do descanso para a alma? Êxodo capítulo 25, verso 17. O Senhor Deus falou com Moisés para construir um tabernáculo para ele habitar, para construir um lugar aonde ele pudesse vir. E aí Deus dá para Moisés o modelo. Deus fala primeiro de algo primordial desse lugar, aonde é a Arca da Aliança. Êxodo 25, 17. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente uma para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins, que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você, e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Deus deu para Moisés um modelo de um tabernáculo. E quando Deus foi dizendo para ele os objetos que era para ser feitos, os utensílios, como que era para ser construído, Deus começa por aquilo que é o coração daquele tabernáculo. Deus começa com aquilo que era o principal, o primordial, a Arca da Aliança, a Arca da Presença. E aqui ele diz que tinha uma tampa e que tinha um querubim de ouro com as asas estendidas de um lado e com um outro lado, outro querubim com as asas estendidas do outro lado. E o texto diz que no meio dos 2 querubins, o que tinha ali no meio dos 2 querubins? O que tinha no meio dos 2 querubins? Nada. Vazio, um espaço, um vácuo. Ali naquele espaço vazio, Deus viria e falaria com Moisés, falaria com o sumo sacerdote. Isso nos ensina, isso nos traz um discernimento de que Deus quer um espaço na sua vida, Deus quer um lugar vazio na sua vida, para que Ele possa vir e fazer morada. Eu não sei como que é o seu ritmo de devocional. Eu não sei como você constrói o seu devocional, o seu TSD, o seu tempo com Deus. Não sei se você já acostumou ali a ler sua Bíblia logo de manhã, na primeira hora do dia. Você faz ali as suas orações. Mas eu queria te desafiar a ir um pouco além. Você já parou tudo, desligou o celular, botou talvez só um pequeno som baixo, com a casa toda apagada, para ouvir Deus, para aquietar sua alma,
para fazer como Davi dizia: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E aí você fica ali calado. Nós temos tanta coisa para falar para Deus, nós temos tantas orações, nós temos tanta coisa, tantos pensamentos, tanta loucura, que nós começamos a ler a nossa Bíblia, começamos a nossa oração, já preocupado em fazer o café, e levar o menino para a escola, e acordar o menino, e o WhatsApp toca, e já tem alguém da empresa querendo falar com a gente. Você precisa achar um espaço na sua vida, para que Deus possa vir e falar com você. A Bíblia diz que esse Moisés que construiu o tabernáculo, ele tinha o hábito de construir a tenda da presença. Ele saía do arraial, saía do meio do frenesi, saía do meio do barulho do arraial e construía sua tenda lá longe do arraial. E a Bíblia diz que quando ele construía a sua tenda, a nuvem vinha, a coluna de fogo vinha, e ele entrava, e Deus falava com ele, como quem fala com um amigo, face a face. Talvez esse seja o cume do Evangelho, talvez esse seja a obra-prima do projeto da obra redentora da cruz de Cristo no Calvário, para que eu e você possa ter um lugar de relacionamento íntimo com Deus. Não sei como é a sua casa, não sei como é a sua rotina de vida, a sua agenda, mas eu quero te dizer uma coisa: os dias que estão por vir são dias maus. Se hoje você está achando que o dia está curto, vai se encurtar cada vez mais. E nós precisamos cavar um poço dentro do nosso quarto. Por isso que Mateus capítulo 6, Jesus diz: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Nós precisamos desse ambiente. Nós precisamos desse relacionamento. Queria que você ficasse de pé no seu lugar.